20 de abril, sábado. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo este vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Primeiramente peço desculpas pela voz que continua ruim, muito nasal, em função de um resfriado, tá pessoal? Mas vamos seguindo. Eu vou fazer no vídeo de hoje o estudo, tá, do índice Bovespa, Petri 4 vale 3, Semin 3, depois a Gerdau e a metalúrgica Gerdau. E por fim eu vou terminar o vídeo com algumas palavras do ponto de vista da análise gráfica sobre Cogna, COG-N3. Muita gente perguntando se tem repique e não só Cogna, mas vários papéis da carteira teórica do índice Bovespa que caíram muito, se afastaram das médias e agora tendem a fazer um repique, né? Então como é que opera isso? Tá? Tem uma metodologia para isso e no final do vídeo eu explico, tá? Usando o exemplo da Cogna. Por favor, não entendam o que eu falar aqui como recomendação. Só quem pode fazer isso é analista certificado para isso, tá, pessoal? Eu olhei todos os papéis da carteira teórica, como faço aos finais de semana, e estou compartilhando com vocês uma visão, uma opinião baseada em uma metodologia, que é a teoria dos pivôs, e de acordo com o meu perfil de risco. Você então pode ter uma metodologia diferente, uma visão baseada num risco diferente, tá? Depende se você toma mais ou menos risco. Com relação ao índice Bovespa, vamos começar aqui o índice, né? Está aqui na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Gente, o índice tem uma... Ele perdeu suportes importantes, tá? Eu vinha dizendo para vocês que o índice estava lateralizado desde janeiro, né? E ele rompe essa lateralização para baixo, tá? Ali no dia 12 de abril, certo? Rompeu com força. Vejam que o volume não sobe tanto assim, tá? Mas subiu, certo? O volume é algo que tem tido, o índice Bovespa tem trabalhado com um volume menor em relação a períodos anteriores, a meses anteriores, principalmente em função da perspectiva de que os juros vão continuar altos nos Estados Unidos, né? Nós esperávamos que houvesse esse corte de juros por lá já agora, ainda nesse semestre, talvez fique para o segundo. Tem gente dizendo que talvez não vá ocorrer corte nenhum esse ano, que é muito ruim, porque a renda fixa lá, os juros altos, isso impacta negativamente a renda variável, principalmente nos países emergentes como o Brasil. Então o índice Bovespa, gente, o volume não tem sido assim tão alto, mas ele sobe um pouquinho com o índice caindo, tá? E nós temos aqui agora, o índice começa a fazer aqui o que parece ser um repique. Cansou de cair, né? Foram várias quedas seguidas no diário e começa a subir. Essa subida aqui, a gente chama de repique, né? Ela tende a buscar o quê? As médias. Ou a de 9, que é a linha roxa mais fina, ou a de 21, que é a linha roxa mais forte. As médias aqui são resistência, tá? Bom, então nós temos uma resistência imediata do índice Bovespa no gráfico diário na faixa dos 126.055 pontos. A outra resistência está lá em 126.867 pontos. Nessas regiões, toca, tende a cair, toca, tende a cair. Tá? Suporte, qual é o suporte imediato? Aqui, ó, deixado ali na quinta-feira, em 123.396. É um suporte imediato. Perdendo esse, o outro, na minha opinião, está lá em 123 mil pontos. Por quê? Está pertinho, né? Se a gente olhar para a esquerda do gráfico, nós temos um topo deixado em julho do ano passado. Esse topo se comporta como um suporte do preço, ok? É isso então. A gente não gosta, tá? Eu particularmente não gosto de operar repique. Eu sei que muitos de vocês aí operam, né? A gente gosta de operar pivô de alta. Aqui, ó. Ele vai ter que subir, testar fundo e armar o pivô, tá? É isso que a gente gosta de operar. O repique ele tem uma relação risco-retorno ruim, certo? Mas eu sei que tem muita gente que opera
E faz isso bem feito, tendo lucros pequenos, mas tendo lucros, né? Gráfico semanal do Ibovespa. Terceira semana de baixa, rompe para baixo uma lateralização, isso não é algo positivo. O volume cresce um pouco. Aqui nós temos a média de 21 estabilizada e a de 9 já aponta para baixo, tá? Nesse tempo gráfico, também, né, 123 mil pontos é um suporte, dado por esse topo. Se cair com um pouquinho mais de força, pode buscar o quê? A faixa dos 128 mil ali, né? Aqui onde nós temos um topo, deixado lá em novembro do ano passado, e também topos entre junho e agosto do ano passado, tá? Para cima, onde é que nós temos a resistência imediata? Nós temos resistência em 127.767 pontos, na média de 9, e depois na média de 21, 128.636. São pontos de resistência no gráfico semanal. Eu pulei aqui para o gráfico diário, que faltou dizer um detalhe aqui, né, pessoal? Se após um repique o índice voltar a cair, cuidado, porque aí ele pode ficar feio, principalmente se perder os 123 mil pontos, porque aí ele pode expandir para baixo uma onda 3 do tamanho dessa perna de baixo aqui. Então aí nós vamos consultar o nosso amigo Fibonacci, que vai nos mostrar aqui até onde poderia, e aqui eu estou falando em hipótese, não estou dizendo que isso vai acontecer, onde poderia ir essa extensão da onda 3. Depende muito do qual vai ser o nível de resistência, né? Vamos botar aqui ó, na resistência dos 126 mil pontos, poderia buscar lá o 115, tá? É onde está o número 1 aqui, ó, né? Isso falando em hipótese caso o índice após o repique venha a cair e perder essa faixa aqui de suporte dos 123 mil pontos. Semanal de novo, pessoal. Aqui a gente tem uma onda 1, 2 e uma onda 3 para baixo, que inclusive já buscou o seu alvo, né? Tá? Então é isso, né, gente? Vamos esperar a reversão dessa tendência aqui de baixo, né, com os fundos cada vez mais baixos. Ela pode ser feita se deixar o maroboso, aquele candle sem sombras, né? Mas o volume tem que ser alto. O problema é volume, né? Volume muito baixo no índice nos últimos meses. Ou tem que fazer aqui um pivô de alta. Não há sinal à vista disso ainda, né? Ok? Vamos de imediato olhar o gráfico da Vale, lembrando que a Vale divulga balanço esta semana, no dia 24, quarta-feira, a Vale divulga o balanço, vamos ficar atentos, será após o fechamento do mercado. Vamos acompanhar e acompanhamos com expectativa, tá? Isso pode trazer volatilidade ao preço da Vale, não só na quarta, mas também principalmente na quinta, quando o mercado vai digerir os números, tá? Teve o relatório de produção e vendas, o mercado teve algumas coisas gostaram, outras não, né? E vamos olhar aqui o gráfico então. Olha, no gráfico semanal da Vale, a gente vê as médias apontando para baixo, tá? Mas a gente teve algo de positivo aqui, pelo menos o volume começou a aumentar, certo? Vamos para a segunda semana de alta, a Vale rompeu uma resistência no semanal ali na faixa dos 62,57. Se continuar subindo, no semanal, próxima resistência aí nesse tempo gráfico, né? Lá na faixa dos 64,76 e depois em 65,72, onde passa a média de 21. Toca lá, tende a cair. Tá? Eu gostaria de ver a Vale fazendo um pivô de alta aqui, né? Vamos esperar. Isso seria daqui a algumas semanas, tá? A Vale, nesse momento, faz, na minha opinião, tão somente faz um repique até a região da média de 21. Está repicando, né? Estava muito afastada da média, né? Olha aqui, ó. Lá no começo de março, preço, a média em 67, né? E o preço
ali na faixa dos 62, 62 reais, né? Então tudo isso aqui era o afastamento da média. O preço tende a retornar à sua média, né? Tá? Lembrando que média é resistência quando cruza para baixo, tá? Então sobe, faz o repique e tende a parar na média, tá? Já cruzou para cima da média de 21, isso é importante. Média de 21 agora é um suporte imediato, ou seja, ali em 62,99 é um suporte no semanal da Vale 3. Gráfico diário, gente. Gráfico diário, o papel está consolidado, tá? Está dentro desse retângulo, chegou a furar lá no dia 9 de abril, mas voltou para dentro do retângulo. E nós claramente, vamos voltar lá, claramente a gente vê a média de 9 períodos no diário como suporte da Vale. Isso é legal, isso é importante, porque ela não tá buscando mais a média de 21, tá? Está conseguindo se manter persistentemente acima da média de 21. Teve aqui um ponto fora da curva, né, no dia 16 de abril. E, na minha opinião, a Vale tem que romper esse topo. Tá? Tem que romper a faixa de R$ 63,87. Rompendo ali próxima à resistência, lá em 64,76 naquela faixa, né? E se continuar subindo, 66 com, vamos ver aqui, esse topo aqui, ó, 66 com 11, tá? É a próxima resistência, certo? O que é interessante na Vale é que ela vem se mantendo acima da média de 21, vem se segurando. Vamos ver aí como é que o mercado vai reagir ao balanço no dia 24 à noite, né? 25 o mercado repercute, né? Tomara que seja com uma alta. A Vale tem peso no índice, aproximadamente 12%, né? Vamos ver aqui. A Vale tem um peso na carteira teórica do Ibovespa, nessa carteira, de 12,6, é um peso enorme. Então ela consegue fazer preço no Ibovespa, ela influencia muito a carteira, né? Ela pesa muito lá. Petri 4. Vamos agora ver o gráfico diário da petroleira estatal. Lembrando que teve notícia importante na noite de sexta-feira. Na noite de sexta, a Vale divulgou um fato relevante, mostrando claramente que o governo recuou e está propondo, agora vai propor, né, o pagamento de 50% dos dividendos extraordinários, né? O Conselho é que vai levar esse tema para a Assembleia. Tá? O Conselho não se opôs à proposta da diretoria de pagar 50% dos dividendos extraordinários. Essa reunião ocorre no dia 25 de abril, agora, essa semana, né? Então, também deve trazer volatilidade ao preço da Vale. Na sexta já havia boatos, né, de que se ia liberar todos os 100% dos extraordinários, dos dividendos ou não. O fato é que ajudou a subir 1,71%, né, 1,71. Brincadeiras à parte, subiu. O volume aumentou. Vamos ver como é que o mercado reage a essa notícia da noite de sexta. Tá? Vai ter, então, o dividendo extraordinário, metade, certo? Pelo menos, né? A outra metade fica, parece que para o conselho decidir até o final do ano, enfim, tem que olhar lá o fato relevante, tá? Então, gente, o que a gente pode dizer aqui da Petri 4? A Petri 4 fechou o gap, aquele gap horroroso deixado lá no dia 8 de março, quando a Petrobras queimou o valor, queimou bilhões de reais numa queda de 10%, né? E deixou um buraco aqui no gráfico. Esse buraco foi fechado, tá? Aqui, ó, fechou. Demorou aí um mês, né, para fechar, pouco mais de um mês, mas fechou. Até que foi rápido, né? Vejam que a média de 9 períodos no diário é o que dá sustentação, né? É o que dá suporte para a Petrobras, a Petri 4. As médias apontam para cima, tá? Observem aqui, ó, tanto a de 9 quanto a de 21. Então, nós temos a média de 9 períodos, faixa dos 39,50 como um suporte imediato para o ativo. Resistência, né? Resistência, dado por esses topos aqui, ó, tá? Naquela faixa ali dos 40,94
40,94, tá ali uma região de resistência. Na sexta foi lá, mas voltou, né? Tocou nela e voltou, tá? E uma outra resistência numa sombrinha, nessa ponta dessa sombra aqui, que é em R$ 41,24 também é resistência, tá? Depois a outra é só lá em cima, perto do topo, lá na máxima, né, em 42,94. Ok, pessoal? Então fica aí para vocês avaliarem, né? O papel tem uma tendência de alta, sim, tem, iniciada em março. O papel vinha numa tendência muito forte de baixa, né, com poucos candles, né, iniciada ali em fevereiro. A tendência longa da Petri 4 era de alta, né, lembram disso, né, iniciada lá em março do ano passado, há um ano. Depois ela começou a reverter essa tendência. Depois volta para alta de novo. Isso é muito difícil operar um papel assim, né? A operação de swing, quem tentou aqui foi aqui a partir de março, quando ela voltou a ter uma tendência de alta de curtíssimo prazo de novo, tá? Vamos ver então o semanal aqui, né? Semanal, a Petri 4, na minha opinião, falta o quê? Tá? Veja, ela teve várias semanas de alta, né? Uma, duas, três, quatro. Ela ou consolida ou tem que cair, testar o fundo. Qual fundo? Esse fundo aqui, ó. Após o teste de fundo, se ela voltar a subir, aí sim, aí fica um papel bonito, tá? Para position, na minha opinião, seria isso. Nesse tempo gráfico, a faixa de 38,41 é precisamente 38,39 e 38,31 é suporte. As médias estão bem perto uma da outra, né? Tá? Mas na minha opinião falta um teste de fundo no semanal, tá? Bom, no semanal a Petri 4 retoma sua tendência de alta principal? Tecnicamente sim, tá? Tecnicamente sim, olha aqui, ó, retoma. Veio para baixo da média, mas voltou, tá? Voltou para sua tendência de alta de novo principal. A questão é que é isso aqui, ó, isso aqui que é ruim, né? Uma queda muito forte, papel exposto aí ao risco político, uma exposição muito forte ao risco político, faz com que isso seja traduzido em volatilidade muito forte. Tá? Isso aí tira a gente de um trade, né? É uma violinada que a gente chama. Tá? Bom, gente, sobre Petri 4 era isso, né? Vamos ficar de olho aí, então na assembleia do dia 25 e ver como é que o gráfico traduz isso. Eu vou ver agora a CSN Mineração, CMIN 3. CMIN 3, CSN Mineração. Aqui nós temos o gráfico semanal da CSN Mineração. Cansou de cair também, né? Caiu por várias semanas CSN Mineração. E agora, gente, deixou o quê? Um martelinho no fundo, tá? O martelinho, como eu sempre digo, né? Quem estuda padrão de candlestick diz que o martelo é uma sinalização de que vai ter uma alta. Primeiro, a gente não pode afirmar com 100% de certeza o que vai acontecer aqui no futuro, porque é futuro, né? A gente pode estimar a probabilidade. E, segundo, a experiência ensina que não basta o martelo em si, tem que ter o quê? Um candle de máximas e mínimas maiores, que é do martelo, né? Confirmando esse martelo. Aí sim, tá? Então vamos esperar se na próxima semana vai ter um candle de máximas e mínimas maiores. No semanal, se continuar subindo, pode buscar o quê? Pode buscar 5,53. Está longe da média de 21, né? No semanal a CSN Mineração, lá em 6,39. Mas lá, tecnicamente, é uma resistência, tá? Ok? Bom, suporte, né? O suporte imediato aqui no fundo, deixado na semana que passou, 4,90. Quero ver com vocês o diário. No diário, gente, o papel cruzou, fechou acima da média de 21. Isso é importante, né? Era algo que não acontecia desde o começo do ano, tá? Na minha opinião, subiu, fez um repique até agora. O que falta fazer? Teste de fundo e armar pivô. De preferência acima da média. Então, na minha opinião, o papel tem que fazer isso aqui, ó, tá? Para voltar a valer uma operação de swing, trading, tá?
Aquelas operações que duram alguns dias, algumas semanas, certo? Mas acho que vale colocar no radar, sim, né? Minério ajudando, impacta positivamente. Vamos ver rapidamente agora Gerdau, GGBR4. Olha, gente, na sexta fechou bonito, né? A média, esse aqui é o gráfico da GGBR4. Na média, a média de 21 períodos tem sido o suporte do papel, tá? O volume lá em março começou a subir, melhorou um pouco. Na minha opinião, Gerdau tem que romper esse topo aqui, olha, tá? A ponta daquela sombra ali, ou seja, precisamente tem que romper e romper com o volume aumentando ou crescente a faixa dos 19,55, tá? Rompendo isso, pode buscar o quê? Pode buscar ali 17, 19,76, 20 e quem sabe aquele topo de novembro do ano passado lá em 20,10, tá? Vejam que o papel vem fazendo fundos, né? Cada vez mais altos. Acho que vale a pena colocar no radar, sim. No semanal, o que a gente vê aqui da Gerdau? No semanal, o papel ele sobe e lateraliza. Tem que romper essa lateralização para cima para buscar aqueles níveis lá que eu mencionei, né? 20 reais, 20,10, tá? Romper esses topos aqui, que foram topos deixados ali em novembro e dezembro do ano passado, tá? O papel vem se mantendo acima da média de 21, isso é importante, né? E no semanal, média de 21, ou seja, ali em 18,37, por ali é o ponto de suporte técnico. Ok, pessoal? Gol ao 4. Gol ao 4 já é um papel que está um pouco mais no semanal. Olha que ele sobe, faz um teste de fundo rápido e já está indo subindo de novo, né? Com um volume bem forte na semana que passou, bem acima da média, né? Esse aqui é o semanal da Gol ao 4. Se continuar assim, gente, a próxima parada é lá em 11,27, né? Que é o topo deixado em novembro do ano passado, tá? O papel vem agora para uma região de resistência importante. Isso aqui é uma resistência, isso aqui é um paredão, tá? Ou seja, a faixa de R$ 11,26 com 26 é um paredão. Ele tende a tocar lá, é uma resistência, né? Ele tende a tocar e cair. Agora, se romper essa região aqui, ó, com volume alto desse jeito, dando condições, tem que romper. O papel pode buscar, quem sabe, lá 12,05, que são os topos, né, deixados na metade do ano passado, antes do papel cair forte, tá? O ideal seria que ele corrigisse mais, ficasse andando de lado aqui mais tempo, né? Suporte aqui na faixa do 10, de 10,48, né? E nas médias, ali 10,25, 10,23 também é suporte. No diário, Gol ao 4 está praticamente lateralizada, tá? Vejo que essa lateralização já vem desde abril, começo de abril, e deu tempo da média de 21 se aproximar do preço. Isso é legal, né? Pelo menos se aproximou do preço. E agora não tem jeito, vai ter que romper aquela resistência ali em cima, né? Vai ter que romper R$ 11,13. 11,13. 11,13, tá? Lembrando que rompendo ali tem um upside pequeno, porque a próxima resistência, né, aquela que eu mencionei lá em 11,26, então você teria um ganho pequeno, né? O ideal é esperar o rompimento dessa resistência aqui, de novembro do ano passado, né? Ok? Mas vale a pena colocar no radar, sim, né? É um gráfico que teve uma onda 3 aqui maravilhosa, olha aqui, ó. Lá em março subiu, testou fundo rapidamente e no dia 1º de abril ela deu condições de um trade. Olha onde expandiu a onda 3, né? Que é a onda que a gente tenta surfar, né?
Isso aqui deu um ganho aqui em termos percentuais, né? Para quem aproveitou isso aqui, em torno de quase 7%, né? Para um trade de alguns dias. Tá? Quem aproveitou isso está de parabéns, né? Seguindo o nosso estudo, vamos terminar então com Cogna N3. E esse exemplo que eu uso de Cogna serve para muitos outros papéis da carteira teórica. São papéis que caíram, cansaram de cair. E agora o mercado parece que vai fazer sinaliza que pode parar de cair e eles vão fazer um repique. Melhor, podem fazer um repique, né? A gente não pode afirmar com 100% de certeza. Então aqui, ó, vamos ver se a Cogna deixou aqui uma estrela, né, um sinal de indecisão do mercado no fundo. Tá? Vamos ver se o papel fizer o repique, né, um retorno até as médias, ele enfrenta a resistência, no caso da Cogna, imediata aqui, ó, 2,02, 2,09 e na média, 2,13. Tá? Lembrando que isso aqui é um papel que se tornou de alto risco, vale menos que R$ 2, né? Na casa de 2, então é um papel com uma volatilidade extrema, um beta muito alto, né? Ou seja, um risco elevado. Tem que ter um manejo de risco na carteira desse papel, né? Então, gente, se ele fizer um repique, esses são os níveis. O que a gente geralmente fala, né, para quem quer operar isso, né? A gente fala assim, ó, olha, o papel tem que deixar um conjunto de candles de alta, uma perna de alta, né? Um teste de fundo e armar pivô, de preferência acima da média. Você tem que pular lá para o gráfico de hora em hora e enxergar o pivô, de preferência acima da média de 21. Tá? Então esse papel, na minha opinião, só vai dar trade se ele cruzar para cima da média de 21 e se romper esse topo. Tá? Se romper ali a faixa de 2,02. Com volume alto. Tá? E não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 da manhã, que ali muita gente entra e joga o preço lá para cima. Tem que ser a partir das 11, que é quando o mercado tem mais liquidez, certo? Tá? Então é assim que se faz. A CPLE6, a Copel, né, também é um papel. Olhem no diário aqui, ó. Caiu, né, vem caindo desde março. Esse aqui é o diário da Copel. Caiu 2% lá no dia 10 de abril, caiu 3% no dia 11, depois cansou de cair, deixou aqui um sinal de indecisão do mercado e vem fazendo um repique. Tocou na média já de 9. Se continuar esse repique, a Copel pode buscar 9,59, que é onde ela está próxima à resistência, que é onde está a média, né? Tá? Pode ir até lá. Eu particularmente não gosto de repique, como eu sempre falo, né? Eu gosto que o papel faça o repique, espero testar o fundo e se ele fizer uma onda 3, aí sim a gente opera, né? Bom, mas tem gente que gosta de operar esse repique, então esse pula para o gráfico de hora em hora. Aqui está o gráfico de hora em hora da Copel. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Veja, fundo mais fundo, sobe, testa fundo, arma uma ondinha 3, então aqui já deu trade, né? Ou aqui, tá? E aqui nós temos de novo, né? 1, 2, 3, tá? Então, e aqui temos 1, 2, né? Já começou a dar trade de novo, tá? Então aí você identifica esses pivôs no gráfico, um volume bem forte na última hora, né? Acho que foi aqui no After, né? Aftermarket. Então é isso que você tem que avaliar, certo? Pula para o gráfico de hora em hora, quem gosta de operar repique, e tenta achar o pivô de alta lá. Lembrando que a compra ocorre aqui, ó, no rompimento da onda 1 para a onda 2, tá? Com o volume dando condições, o volume tem que estar subindo, certo? Gente, então era isso por hoje. Me perdoem, a voz está ruim, né? Muito nasal, mas eu fiz um esforço aqui para estar com vocês, compartilhar aqui o que eu penso a respeito, né? Então, de olho na Vale, Petrobras nessa semana e vamos ver se os estrangeiros, de alguma forma, né, ou param de sair pelo menos, ou alguns voltem, né, com os ativos ficando aí com o preço um pouco menor. Veja, o preço um pouco menor não estou dizendo que estão baratos, né? A questão do barato e caro é muito relativo, dependendo da metodologia que você usa para explorar, tá? Para avaliar, né?
Então nos vemos no próximo final de semana. Uma excelente semana para você. Até lá.